Tudo está dando certo. Apenas uma vitória do Flamengo prejudicaria as pretensões do Internacional de, quem sabe, assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro nesta rodada, a partir, é claro, de uma eventual vitória contra a equipe do Corinthians. No Maracanã, essa vitória não aconteceu. O Flamengo tropeça diante do Ceará e abre o caminho para o Inter se credenciar como um candidato ao título do Campeonato Brasileiro. A tabela é favorável, os resultados foram favoráveis e o Inter precisa fazer a sua parte. Parece, senhores, que está acontecendo. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Eu quero alimentar as expectativas de vocês, porque as minhas aumentaram. Não apenas pelo Internacional, que vive um bom momento na tabela, 23 vitórias consecutivas, venceu o Avaí, venceu a equipe do Juventude, antes havia vencido o Fluminense. Mas pelo que os adversários do Inter, na tabela do Campeonato Brasileiro, na classificação do Campeonato Brasileiro, vem apresentando. Eu trouxe no Diário do Inter KTO de ontem que os resultados do fim de semana foram os melhores possíveis. Os do sábado foram os melhores possíveis. O Atlético Paranaense venceu o Fluminense. Empatou com o Inter em pontos, é verdade, mas não deixou o Fluminense disparar. O Corinthians enfrenta o Internacional hoje. O Palmeiras, que é o líder do campeonato, empatou com o Bragantino e estacionou a 9 pontos do Internacional nesse momento. E o Flamengo, que estava na frente do Internacional, tropeçou. Significa o seguinte: se o Inter empatar, o Inter entra no G4 do Campeonato Brasileiro. É verdade que o Inter entra na quarta colocação, porque tem um número de vitórias menor, inclusive do que o Flamengo, e também um número de vitórias menor do que o Corinthians. Ficaria todo mundo ali no mesmo bolo, e o Inter estaria atrás, em quarto, no Campeonato Brasileiro. Mas, se o Inter empatar, consegue o seu primeiro objetivo, que é estar no grupo de vagas direta para a Libertadores da América. Isso se a gente contar também que na Libertadores, ou Flamengo, ou Palmeiras, ou Atlético Paranaense serão campeões. São times que estão na parte de cima. Então, provavelmente esse G4 vai virar G5. Mas não vamos pensar em vaga direta para Libertadores agora, tá? Vamos mirar no título. Se o Inter vencer, senhores, o Inter passa o Flamengo, passa o Corinthians, passa o Atlético Paranaense e assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 45 pontos. A 6 pontos do Palmeiras, que é o líder e favorito, tido por muitos como favorito, para ganhar o Campeonato Brasileiro. Tem um outro detalhe. O Internacional desses times, da parte de cima, é o único que não tem preocupações com competição sul-americana e também com Copa do Brasil. O Fluminense, é verdade, está quase eliminado da Copa do Brasil, conseguiu um resultado ruim contra o Corinthians, mas ainda está vivo. Deve preservar jogadores em algum momento. Então o Inter é o time que tem mais capacidade para dar um tirão e não poupar ninguém, não tirar o pé e fazer desse final de temporada uma Copa do Mundo. O Inter pode assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro a partir desse resultado do Flamengo contra o Ceará. E aí o que chama a atenção é isso. Parece que o universo está começando a conspirar algumas coisas para o Inter ter sucesso no Campeonato Brasileiro. O fato até do Inter ter sido eliminado das outras competições, mas principalmente o fato de estarem acontecendo resultados inesperados. Gente, quem esperava que o Palmeiras fosse empatar com o Red Bull Bragantino? Quem esperava que o Flamengo fosse tropeçar no Maracanã? É verdade que o Flamengo preservou muitos jogadores, mas no Maracanã, pro Ceará, é improvável. E parece que as coisas elas estão acontecendo para o Internacional. Time para enfrentar o Corinthians definido: Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e René. Gabriel, Johnny, Depena e Maurício. Na frente, Wanderson e Alexandre Alemão. A regra é essa: um empate coloca o Inter dentro do seu objetivo, no G4 e colado com Corinthians e Flamengo, que são terceiro e segundo respectivamente. Se vencer, o Inter assume a vice-liderança e se credencia como um candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações e clica no link aqui embaixo para participar da comunidade VIP do A Dupla. Mentorias para apostas, prêmios sendo sorteados toda a semana, além da interatividade
comigo, com o Matheus Dávila, beleza? Daqui a pouquinho tem mais, porque tem Inter e Corinthians. Beijo!